Imaginei o seguinte cenário, que todos nós já presenciamos ou vivemos. Estamos num restaurante excelente, luz ténue, um ambiente perfeito. Chega o momento de escolher o que vamos beber e consumir. Imediatamente instala-se uma espécie de reverência à volta da mesa por causa do vinho. Pois é quase um ritual sagrado. Exato. Fala-se do terroir, do ano da colheita, se as uvas apanharam sol suficiente, se a casta é um malvarinho estaladiço, uma tinta roriz, um tinto cão ou uma torriga nacional encorpada. Gastam-se dezenas ou centenas de euros nessa garrafa. Mas, mesmo ali ao lado, em cima da mesma mesa, está uma garrafa de azeite. Um líquido com uma história milenar e uma química incrível. Nem mais. E o ritual de degustação que consegue ser infinitamente mais implacável do que o do vinho. E o que é que a malta faz? Despejamos o azeite de qualquer maneira para cima de um pedaço de pão ou de uma salada, sem sequer pensar duas vezes. É a grande ironia da nossa gastronomia. O vinho tem, de facto, o monopólio do glamour e da publicidade toda. Sem dúvida. Mas o azeite carrega uma profundidade histórica e sensorial que é, no mínimo, equivalente. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje, para mudar essa percepção de quem nos ouve. Certo. A nossa missão, nesta nossa exploração aprofundada de hoje, foca-se num texto intrigante intitulado A Negrinha de Freixo. É um guia com um toque de humor sobre a arte da degustação de azeite. E o objetivo é elevar o azeite ao patamar que ele merece. E pá, eu adoro a premissa humorística com que o texto arranca. Sim, é E fantástico. a ideia impensável de convidar alguém para sair e perguntar aceitas tomar um copo de... Azeite. Ninguém faz isso, não é? Ninguém. Mas devíamos dar-lhe esse valor. Porque tal como o vinho tem as suas castas bem conhecidas, o azeite também tem a sua própria realeza botânica. Não estamos a falar apenas de azeitonas esmagadas genéricas. Estamos a falar de linhagens, as chamadas cultivares. E que nomes majestosos essas cultivares têm. Quando entramos neste mundo, somos logo apresentados a variedades belíssimas. Temos a famosa negrinha de Freixo, que dá o título ao texto. Uhum. Temos a galega, que é talvez a mais emblemática e suave em Portugal. E depois temos a verdeal, a madural, a cobrançosa, a cordovil. E ainda a arbequina ou a picual, certo? Exatamente. Cada uma destas árvores interage com a terra, com o sol e com a água de forma diferente. Produzem azeitonas com perfis de sabor e de aroma completamente distintos. Não se trata apenas de agricultura. É uma intersecção fascinante entre a beleza da natureza, a saúde e a nossa cultura portuguesa. Ok, vamos lá desembalar isto. Porque agora que estabelecemos que o azeite tem estas linhagens tão ricas como o vinho, precisamos de perceber como é que a qualidade é medida, porque algumas destas cultivares acabam num pedestal e outras não. É uma transição natural, sim, da botânica para a extração. E eu vou ser muito honesto. Sempre que vou ao supermercado e vejo uma prateleira infindável de garrafas com rótulos dourados a gritar Virgem Extra, uma parte de mim desconfia. Pois, claro. Eu costumava pensar que isto era apenas uma manobra de marketing brilhante para nos fazer pagar mais. Tipo, é só um rótulo chique, não é? É o instinto natural de qualquer pessoa desconfiar. Mas, neste caso, o Virgem Extra é tudo menos marketing. É, possivelmente, uma das classificações alimentares mais rigorosas do mundo. A sério? Mais do que o vinho? Sim, porque temos de mudar a nossa perspectiva. A grande diferença é esta: o vinho é um produto de fermentação. Ele pode melhorar, evoluir e ganhar complexidade com o tempo e com o estágio. Fica melhor com a idade. Exato. Mas o azeite não. O azeite é pura e simplesmente um sumo de fruta fresca. Sumo de fruta fresca, como se fosse um sumo de laranja, mas de azeitona. Precisamente. E o que é que acontece a um sumo de fruta mal espremido? Começa logo a estragar-se. Começa imediatamente a degradar-se, a oxidar. Portanto, para um azeite atingir o topo da hierarquia, o processo tem de ser puramente mecânico e feito com carinho, a partir de azeitonas super saudáveis. É uma corrida contra o tempo. E é aí que entra a tal hierarquia, não é? O autor compara isto a um rigoroso exame de admissão, onde qualquer pequena falha dita o destino do candidato. Como é que se decide quem fica com medalha de ouro do Virgem Extra?
porque eu não sinto azeite e ácido na boca, como sinto um limão. Estamos a falar de coisas diferentes. Excelente ponto. É um dos maiores mitos sobre o azeite. A acidez de que falamos não é o sabor ácido na língua. Não tem nada a ver com o pH. É uma medida estritamente laboratorial. Ok. Mede a percentagem de ácidos gordos livres. Ácidos gordos livres, ou seja, moléculas que se separaram. Exatamente. O azeite é composto por triglicéridos, que são pequenos blocos muito estáveis. Mas, se a azeitona sofrer danos, imagina que é picada por uma mosca ainda na árvore, ou cai ao chão, ou fica amontoada ao som no pátio do lagar. Sim, o que deve acontecer imensas vezes. Imenso. Nessas situações ocorre uma reação química. As enzimas quebram esses blocos, libertando os ácidos gordos. Portanto, uma acidez elevada significa simplesmente que a fruta sofreu, degradou-se antes de ser espremida. É um marcador de maus tratos agrícolas, basicamente. Nem mais. Se esse valor químico ultrapassar os 0,8%, já não pode ser virgem extra. Desce de divisão e passa a designar-se apenas azeite virgem. Faz todo o sentido. Os 0,8% são um atestado de que a fruta chegou intacta. Mas disseste que havia 2 exames. Sim, o segundo é o exame sensorial, feito por um painel de provadores humanos. Não basta a química estar perfeita se o azeite não tiver odores e sabores harmoniosos. Ou seja, tem de cheirar bem e saber bem. Tem de ter a perfeição sensorial. Se apresentar algum defeito, chumba. É despromovido e enviado para refinarias, onde sofre tratamentos químicos para lhe retirar o cheiro mau. E aí é comercializado apenas como azeite simples. Epa. Então e se chumbar com distinção? Se for mesmo terrível? Imagino que seja apenas insípido, tipo um óleo genérico. Quem me dera que fosse apenas insípido. O fundo do poço nesta hierarquia é verdadeiramente repugnante. Quando um azeite é extraído de azeitonas completamente podres, fermentadas ou cheias de bolor, ele gera um líquido com aromas horríveis. Cheira a vinho estragado, a vinagre. O texto refere mesmo isso. A este produto chamamos azeite lampante. Lampante é um termo histórico e fascinante, não é? Tem uma justificação muito literal. Vem de lamparina. Historicamente, as populações sabiam que este sumo turvo e mal cheiroso era impróprio para consumo. O paladar repudiava aquilo. Ninguém conseguia comer isso. Exato. Então, o seu único destino digno era ser queimado em lamparinas para iluminar as casas. Daí, lampante. Incrível. Portanto, sabendo que o virgem extra é o auge absoluto e o lampante é para queimar, como é que se consegue detectar toda essa harmonia no bom azeite sem arruinar a experiência? A resposta está na preparação. Pois o texto brinca com isso, diz que, como em tudo na vida, os preliminares são muito importantes. E eu pergunto, de forma curiosa, não basta apenas abrir a garrafa e cheirar, porque o texto fala de uma mecânica específica com o copo. Não basta de todo. É preciso uma técnica rigorosa. Usa-se um copo pequeno, de vidro, com o fundo redondo. Fundo redondo para encaixar na mão? Precisamente. O aquecimento é feito com uma mão em concha por baixo do copo, enquanto a outra mão tapa a abertura em cima e depois fazemos movimentos circulares. Para aquecer o azeite com o calor do corpo. Exato, o objetivo é libertar os aromas sem que eles fujam, daí a mão a tapar. Mas depois há as advertências humorísticas do texto. A proibição dos perfumes. Sim, o texto é categórico nada de perfumes fortes, como o Chanel número 5. O autor até nota que, se cheirar a perfume, a culpa pode ser da companhia e não do azeite. Pois é, mas é crucial. O nosso nariz não consegue avaliar maçã verde se o ambiente cheirar a lavanda industrial. E a regra de ouro de beber apenas água antes? Eu imagino que um cafezinho seja impensável. O café é inimigo da prova. Fica agarrado às papilas gustativas. E o álcool também. O álcool, mas o álcool está tão associado a ambientes de provas. O texto cita bem esse ponto. O álcool ajuda a desinibir, claro, mas é um inimigo declarado de uma boa prestação sensorial. Funciona como um anestésico na nossa boca. Entorpece o palato. Bem, aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Com a amostra perfeitamente aquecida nas mãos, sem perfumes à volta, sem café ou álcool, estamos finalmente prontos. E o texto diz, vá lá, coragem, é um produto natural. Sim, porque as pessoas têm medo de beber azeite puro. Exato. Avançamos para a percepção interior, o que é que procuramos e o que é que evitamos. Como é que se detecta maçã ou metal num sumo de azeitona?
É uma viagem em duas fases. Primeiro, a olfativa. Destapamos o copo e procuramos sensações positivas. O frutado, notas a verde, a folha e a erva. E o que é que evitamos no nariz? Odores a fermentação, bolor, vinho ou bagaço. O texto é claro. Se cheirar a rolha ou vinagre, deve ser classificado com desdém como lampante. Recusamos logo ali. Logo. Mas se o cheiro for maravilhoso, passamos à fase gustativa. Depositamos na boca e deixamos percorrer a língua. E depois vem aquela parte de aspirar o ar, não é? Com os dentes quase cerrados, aspiramos ar antes de engolir. Faz um barulho de sucção. É essencial para a olfação retronasal. E é aí que detectamos os defeitos ou os atributos gloriosos. É exatamente. Repudiamos defeitos como terra, madeira, palha ou metal e celebramos os atributos, a maçã, a amêndoa, o amargo das azeitonas verdes, a doçura das maduras e aquele toque picante maravilhoso no fundo da garganta. Uau! É mesmo uma viagem. Para terminar, o texto deixa um conselho final sobre tirar notas de prova pessoais. A origem, o produtor, a região. Que, ironicamente, o autor diz que não servem para nada. É só para impressionar a companhia. É uma brincadeira ótima, mas se ligarmos isto ao panorama geral, este conhecimento transforma cada refeição de quem nos ouve. Sem dúvida. A partir de hoje, colocar azeite numa salada ou num pedaço de pão ganha toda uma nova dimensão. É um respeito pela agricultura, pelas cultivares como a negrinha de freixo ou a galega e por toda a complexidade mecânica e sensorial envolvida. E isso leva-me a uma reflexão final, um pensamento provocador. Se o azeite depende tão intimamente das subtilezas da sua cultivar, do clima exato e do estado do fruto, como é que as alterações climáticas e os padrões meteorológicos imprevisíveis poderão reescrever os perfis de sabor no futuro? É uma questão assustadora. É porque será que as cultivares tradicionais que provamos hoje terão um sabor completamente diferente daqui a uma década? Será que isso vai mudar para sempre a nossa herança cultural e o paladar que consideramos harmonioso? Fica o desafio para a reflexão de quem nos ouve. Até à nossa próxima exploração. Obrigado por estarem desse lado.